Mateus 5, 17. Vamos falar hoje sobre o Sermão do Monte. Continuar a nossa série, amados irmãos, no Sermão do Monte. Mateus 5, verso 17. Nós vamos falar hoje sobre o cumprimento da lei em Cristo. E antes disso eu queria convidar os irmãos a orar um pouco comigo. Ó Deus, só o Senhor sabe, Senhor, como tem sido difícil a cada dia, Senhor, viver, praticar aquilo que já conhecemos, meu Deus. Amém, Senhor, é verdade. Ó Deus, muitas vezes nos maravilhamos com os teus ensinos, mas precisamos, Pai Santo, praticá-los, Pai. O Senhor não nos chama a sermos meros espectadores, Amém, Senhor. mas o Senhor nos chama a sermos praticantes da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos ensine nessa noite, pela Tua graça, Senhor, a aprender de Ti, Jesus, que é manso e humilde de coração. Ó Deus, quebra, Senhor, toda resistência que existe em cada coração nessa noite, com o chamado eficaz de Cristo, a começar do meu, que possamos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor, e Te seguir a qualquer custo, Senhor, pois nós já aprendemos que não há dano na terra que o céu não possa reparar, mas também já aprendemos, Senhor, que não há ganho na terra que possa ser melhor, que possa ser reparado, Senhor, no inferno. Por isso nós Te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor nos dê visão espiritual, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, tira as escamas dos meus olhos, Senhor, nessa noite, e nos ensine a viver num correto relacionamento contigo, Senhor. Ó Deus, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos. Ó Senhor, tira de nós todo orgulho, toda vaidade, ó Deus, toda prepotência. Me faz, Senhor, um pobre em espírito, Senhor. Me ajude, Senhor, a não somente falar sobre pobreza de espírito, mas a sentir a minha pobreza de espírito na Tua santa presença, Pai. Amém. Nos ajude, Senhor, a viver em humildade. Nos ajude, Senhor, a derramar lágrimas verdadeiras, lágrimas de arrependimento, Senhor. Como diz a Tua palavra, que aqueles que semeiam chorando, com júbilo ceifarão. Que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Oh Deus, nos dá, Pai, essa bendita tristeza, segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Tua palavra diz, Senhor, que é o único momento onde há festa nos céus é quando um pecador se arrepende. Nos dá esse arrependimento, Pai Santo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, amados irmãos. Mateus 5, nós estamos agora numa porção do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus vai nos ensinar a viver a vida. O Sermão do Monte, irmãos, é o sermão mais completo da Bíblia, pois nele você tem tudo aquilo que você precisa para chegar no céu. Se você compreender, como nos foi ensinado ontem, de forma tão maravilhosa e divina pelo pastor Nizam, a parábola do semeador, um estudo que nós precisávamos ouvir. Eu mesmo tinha acabado de compartilhar o evangelho com a pessoa que tinha rejeitado fortemente, e Deus usou ontem aquela palavra de forma tão poderosa, e nós aprendemos que
o solo fértil é o solo que ouve e faz o quê? Compreende. E depois ele faz o quê? Ele dá frutos. Uns a 30, outros a 60, outros a 100 por um. E se tem um sermão de Jesus Cristo que precisamos entender, compreender e praticar, é o Sermão do Monte. Diziam os estudiosos da Bíblia que o Sermão do Monte é a carta magna do reino dos céus. Na nossa Constituição nós temos uma carta magna, a Constituição Federal de 1988. É a Constituição que está acima das outras constituições. Então, por exemplo, a Constituição Federal de 88 está acima, por exemplo, do Código Penal, do Código Civil. E os estudiosos da Bíblia, eles disseram que o Sermão do Monte, ele é a carta magna do reino de Deus. Ele está acima de qualquer outro sermão pregado por qualquer outro pregador da história da igreja. Ele está acima do sermão de Pedro, acima dos sermões de Paulo, embora seja Cristo que tenha pregado por meio deles. Mas aqui no Sermão do Monte nós vemos Jesus Cristo descortinando quem são os regenerados, o propósito deles no mundo e a vida que eles devem viver neste mundo. Este é o resumo do Sermão do Monte. A primeira porção, quem são os regenerados? Mateus 5, do verso 1 ao 12, onde o Senhor Jesus vai deixar bem claro que há uma diferença entre aqueles que o seguem em sinceridade e aqueles que o ouvem por conveniência. Amém. Ele vai fazer uma separação entre a multidão e os discípulos, e ele vai volver os seus olhos somente para os seus discípulos, e ele vai dizer: felizes são vocês, discípulos, os pobres em espírito, porque de vocês é o reino dos céus. Vocês que aprenderam que dependem de mim para tudo e renunciaram inclusive à profissão de vocês, no caso dos 4 pescadores, vocês são bem-aventurados. Vocês que abandonaram o orgulho, a justiça própria. E o Senhor Jesus, ele vai mostrar quem são aqueles que estão debaixo do favor de Deus. Ele vai mostrar quem são os regenerados, do verso 1 ao 12. As bem-aventuranças não são, irmãos, meios de se tornar um cristão. As bem-aventuranças revelam a identidade de quem somos, de quem já é cristão. As bem-aventuranças é como se Jesus estivesse dizendo: visto que vocês já foram regenerados, vivam deste modo. É como um pai que está dizendo para o seu filho, ele está dizendo: meu filho, olhe quem é você e olhe como você deve viver. Meu filho, preste atenção nas características que eu lhe dei, pois eu sou o seu pai. E preste atenção, meu filho, como você deve viver para honrar o nome desta família, a família de Deus. Uma família que é formada por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, que foram regeneradas pelo Espírito Santo, adotadas por Deus Pai e compradas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Então é como se Deus estivesse dizendo: olhe, vocês são filhos de Deus. O Sermão do Monte é pregado a um povo que já é cristão. O Sermão do Monte é uma recomendação para regenerados. Visto que você é um cristão, um filho de Deus, por esse motivo, vocês precisam manifestar as características dos filhos de Deus. Existem, irmãos, no mundo os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existem aqueles que são a imagem e semelhança de Cristo, estão sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo, e aqueles que estão sendo conformados cada vez mais à imagem e semelhança do anticristo, aqueles que estão se opondo a Cristo. Então aqui no verso
Do verso 1 ao verso 12, Jesus mostra quem nós somos, os bem-aventurados. De tal maneira, irmãos, que se somos verdadeiros cristãos, essas características devem estar nas nossas vidas: humildade, arrependimento, obediência à voz de Deus, mansidão, fome e sede do que é reto, fome e sede de justiça, misericórdia com relação ao próximo, um coração puro, ser um pacificador, ser perseguido e se regozijar na perseguição. Essa é a marca dos filhos de Deus, dos regenerados. Aqui Jesus está mostrando quem são os cristãos. No verso 13 ao verso 16, Jesus está dizendo qual é o propósito deles no mundo. Porque os cristãos estão no mundo para salgar o mundo, para dar sabor ao mundo, para preservar a verdadeira fé no mundo, para iluminar o mundo com a verdade de Deus, para dar luz ao mundo que está em trevas, através da pregação do Evangelho. Então agora o Senhor Jesus vai mostrar o que é ser luz. É viver uma vida reta. Ele vai mostrar aqui, irmãos, que nós devemos viver uma vida de retidão. Qual foi o testemunho de Deus acerca de Jó? Ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que se desvia do mal. Paulo chegou a dizer até que na qualidade de cristãos, nós devemos nos desviar não só do mal, nós devemos nos desviar da aparência do mal. Aquilo que aparenta ser mal, a gente foge. Porque a gente sabe, irmãos, que Deus está em todos os lugares. Ele sabe o que se passa no nosso coração. E não adianta pecar em secreto, porque Deus é o público dos nossos pensamentos. Deus está sempre nos sondando. Deus é onisciente e onipresente. Não há como se esconder de Deus. E isso é bom, irmãos, porque se Ele é o seu Pai, Ele não vai te perder. Ele vai te achar e vai te trazer para mais perto dele. Então aqui nós vemos no verso 17, o Senhor Jesus vai dizer: amados irmãos, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir a lei. Olha, irmãos, neste sermão nós aprendemos duas coisas maravilhosas no Sermão do Monte. O Senhor Jesus, Ele vai nos livrar de dois extremos que levam ao inferno no meio do cristianismo. O primeiro extremo que leva ao inferno é o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é quando é uma religião onde você fica confiando em si mesmo, nos seus méritos, nas suas obras, e você sente uma autossuficiência, onde você não precisa de um salvador. Então, quem eram os legalistas, por exemplo, na época de Jesus? Os fariseus. Eles acrescentavam coisas à palavra de Deus. E eles apresentavam a você um ritual, um cerimonialismo religioso, aonde você iria se sentir muito bem consigo mesmo, sem um vivo relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É assim que Paulo se descreve antes da sua conversão, como um verdadeiro legalista, como aquele que buscava fazer tudo certinho sem Cristo, como aquele que era irrepreensível na lei, aquele que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Mas ele disse: quando eu me encontrei com Cristo Jesus,
O que para mim era lucro, eu reputei por perda. Inclusive as minhas boas obras, a minha religiosidade. Então o legalismo, ele gera sempre soberba. E é um erro perigosíssimo. Porque o legalismo, ele leva você a se tornar um religioso e não um regenerado. O legalismo, ele não está centrado na obra de Cristo, ele está centrado nas suas próprias obras. Nós vemos, por exemplo, religiões legalistas, o catolicismo, o espiritismo, religiões que pregam a salvação por meio das obras, onde você se sente muito bem consigo mesmo ao praticar rituais religiosos. Por exemplo, os fariseus. Como era que o fariseu se sentia quando ele ia orar? Ele orava de si para si mesmo. E ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha como ele estava cheio de si. É isso que o legalismo produz. Ele produz pessoas religiosas, porém orgulhosas. O legalismo produz pessoas que não dependem de Cristo, que não são pobres em espírito, e deles não é o reino de Deus, porque Deus resiste aos soberbos. O legalista, ele está sempre confiando em si mesmo. O cristão está sempre confiando em Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que até as nossas melhores obras, sem Cristo, para Deus, são trapos imundos. Ou seja, sem Cristo, a porta do céu nunca vai se abrir, ainda que você seja o melhor homem do mundo. A porta do céu não se abre sem Jesus. Porque a Bíblia diz que quem tropeçar em um ponto da lei, quebrou toda a lei. Então é por isso que Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É impossível chegar ao céu por meio de boas obras, porque bom só tem um, que é Deus. Por isso que Isaías vai dizer: pegue sua melhor obra, tudo aquilo que você faz sem Cristo, isso só gera em você orgulho diante de Deus. Olha a Deus como eu sou bom, olha a Deus as minhas obras, olha a Deus como eu sou uma pessoa generosa, e isso não agrada a Deus. Por isso Paulo vai dizer, o escritor aos Hebreus vai dizer, perdão irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o legalismo é essa heresia perigosa que vai dizer que você pode chegar ao céu sem um correto relacionamento com Cristo. Esse é o legalismo. Isso é o legalismo. É uma religião de obras. Ao passo que Jesus vai dizer que quando nós fazemos tudo aquilo que nos foi mandado fazer, nós temos que bater no peito e dizer o que, Paulinho? Somos servos inúteis. Por quê? Porque eu fiz só o que o meu Senhor mandou que eu fizesse. Ou seja, eu não mereço aplauso nenhum, porque até o que eu faço de bom é porque Deus opera em mim o querer e o efetuar. Então um cristão, ele nunca está se gloriando daquilo que ele faz. Ele está se gloriando sempre daquilo que Cristo fez. Ele está sempre se regozijando na pessoa e na obra de Cristo, descansando na pessoa de Jesus, olhando para Jesus e não para si mesmo. O Salmo 37 já dizia de Cristo: entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E a primeira bem-aventurança, ela logo joga por terra a religião das obras, porque ela mostra que só quem pode abrir a porta do céu é Jesus. E o pobre em espírito é aquele que abandona tudo, sua justiça própria, sua religiosidade, e ele vem até Cristo em arrependimento e fé, como um cristão do peregrino. E ele vê o fardo que estava sobre ele, enorme, da culpa, da acusação de Satanás, cair por meio do perdão gracioso de Cristo.
Então nós vemos, irmãos, que o legalismo ele é bastante perigoso, pois ele te afasta da justiça de Cristo. Mas ao passo, irmãos, que existe outro perigo também, que é o que Jesus vai combater aqui no verso 17. É o perigo do antinomianismo. O que é o antinomianismo? São as pessoas que dizem que elas, pelo fato de serem salvas pela graça de Deus, elas não têm mais nenhum compromisso com a lei de Deus. Elas não precisam mais obedecer à lei de Deus, porque elas agora não estão debaixo da lei, elas estão debaixo da graça. Então essas pessoas vivem como se não estivessem na incumbência de obedecer aos mandamentos de Deus. E se alguém aponta para essa realidade, essa pessoa ainda acusa essa pessoa de ser religioso e às vezes até legalista. O legalista, irmãos, é diferente do cristão obediente. E nós vemos aqui o perigo de deturparmos a graça de Deus. O perigo de termos um incorreto relacionamento com a lei de Deus. A lei de Deus, amados irmãos, é perfeita. Deus nos deu a lei para, em primeiro lugar, mostrar que somos maus e revelar a nossa dependência de Cristo. Mas uma vez que Cristo nos alcança pela graça, que Cristo nos salva e nos dá um novo coração, Ele não nos salva para uma vida sem lei. Ele salva para agora nos fazer sentir prazer na lei de Deus. Então o Sermão do Monte, ele combate, ele nos livra de forma preciosa tanto do fermento dos fariseus, o legalismo, quanto do fermento de Herodes, a libertinagem, o mundanismo. Então nós vemos que hoje na igreja sempre nós vemos dois extremos. É muito difícil andar no caminho reto, porque nós temos uma forte tendência a sempre pender para um dos dois extremos. Ou nós pendemos para a esquerda, ou nós pendemos para a direita. Provérbios 4, 27, Salomão diz: não te desvie nem para a esquerda, libertinagem, nem para a direita, legalismo. Retira o teu pé do mal. Ande no reto caminho. Então aqui, amados irmãos, nós vemos o que o Senhor Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei. O que é revogar? Revogar significa uma lei que não está mais em vigor. O que Jesus está dizendo é: olhe, eu não estou dizendo para vocês que vocês agora não precisam cumprir a lei. A vida reta que eu quero que vocês vivam está justamente pautada na lei de Deus. Então ele diz aqui: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim anular o Novo Testamento, pois eu não vim anular, o Antigo Testamento. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Então o Senhor Jesus está dizendo, irmãos, que o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo, pois o Antigo Testamento ele se cumpre na obra de Cristo, na vida de Cristo. Ele veio para cumprir a lei de Deus, e é maravilhoso isso, porque ele cumpre a lei ao nosso favor. Ele cumpre a lei para nos resgatar, porque o que é que o Evangelho faz? O Evangelho nos leva à presença de Deus. Qual é o grande milagre do Evangelho? Nos reconciliar com o próprio Deus por meio de Jesus Cristo. E para que os nossos pecados, irmãos, sejam perdoados, é necessário que um sangue santo seja derramado. Por isso que Jesus disse: aquele que não conheceu o pecado, ele nunca viu o pecado,
Jesus nasceu e viveu sem nunca conhecer um pecado sequer. Deus o fez pecado por nós. Ou seja, ele nunca desobedeceu à lei. Ele satisfez a justiça de Deus ao nosso favor. E ele recebeu na cruz a injustiça que nós cometemos. Por isso que Paulo conclui: Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quer ser feito justiça de Deus? É ter o seu coração no céu. É ter o seu coração no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Então, hoje nós vamos falar, irmãos, sobre esse perigo do antinomianismo. Esse perigo de você pensar que no seu relacionamento com Deus você tem somente privilégios e você não tem compromissos. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus combate, irmãos, o antinomianismo. O desprezo pelos mandamentos de Deus foi a estratégia que Satanás usou no Éden. Qual foi a estratégia que Satanás usou no Éden? Ele colocou no coração de Adão e Eva a ideia de que eles deveriam desobedecer ao mandamento que Deus deu. Quando Deus disse: olhe, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, ele não disse aquilo como um conselho, ele deu um mandamento. O que foi que Satanás fez? Satanás, em primeiro lugar, chegou até Eva dizendo que o mandamento de Deus era ruim. Deus não disse que você não pode comer de nenhuma árvore, de nenhum fruto, de nenhuma árvore do jardim. Eva disse não. Ela já errou aí conversando com a serpente. Deus disse que no momento em que eu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou morrer. Satanás então disse a Eva: certamente não morrereis. Ou seja, pode desobedecer ao mandamento de Deus, você não vai morrer. E é isso que ele tem produzido em muitos corações, que uma vida ímpia vai resultar em salvação eterna. Que nós podemos ter a salvação de Jacó vivendo a vida impura de Esaú. Ele tentou fazer isso com Jesus, mas Jesus respondeu: não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós vemos, irmãos, pessoas que dizem que são eleitos de Deus. O antinomianismo, ele produz pessoas assim, pessoas que se dizem cristãs, mas elas veem a fé cristã como se eles fossem meros espectadores. Então é como, por exemplo, você vem para a igreja aqui como se você estivesse indo para uma peça de teatro. Você trabalhou o dia todo, você está cansado, aí você vai numa peça de teatro e você vai lá para assistir uma peça. Às vezes você vai se maravilhar com aquela peça de teatro, mas existe uma diferença entre a peça e a sua vida. Você vai voltar para casa e você vai viver a sua vida. Como uma pessoa que vai no cinema. Ela vai lá, ela se maravilha com aquele filme, mas ela volta para a sua vida normal. Então, o antinomianismo, ele produz isso. Pessoas que até se admiram com a vida de Jesus, com a obra de Jesus, mas não andam nos passos de Jesus. E há um grande perigo de nós sermos assim, da gente vir para a igreja, da gente dizer: nossa, que sermão, nossa, que maravilha, nossa, que bênção, que pregação, mas a gente volta e a gente vive a nossa vida e não vive a vida de Cristo. Deus disse para Ezequiel, lá em Ezequiel 34, se eu não me engano, ele disse assim: Ezequiel, a sua voz no ouvido do meu povo
tange como canção de amores. Deus está falando, Ezequiel, não se iluda. Essas pessoas estão ouvindo você, estão até te elogiando, mas não estão praticando nada. Ele diz para Ezequiel, olha Ezequiel, essas pessoas ouvem você com alegria, mas no seu coração eles só ambicionam lucro. Mas Ezequiel, eles saberão que no meio deles houve um profeta. Vamos abrir lá em Ezequiel, só para a gente não pensar que eu estou falando algo que vem da minha mente. Ezequiel, capítulo 'Deixa eu ver se eu acho essa passagem. Ezequiel 33. Ezequiel 33, 30. Falei 34, peço perdão aos irmãos. 33, 30. Quanto a ti, ó filho do homem, Ezequiel, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Olha aqui, Ezequiel estava desfrutando aqui de um aparente avivamento. Mas Deus está mostrando para Ezequiel, cuidado Ezequiel, uma coisa é estar na igreja, outra coisa é estar em Cristo. 4 tipos de solo, só um solo dá fruto. Então aqui Ezequiel estava sendo comentado, as pessoas estavam dizendo, vamos ouvir qual é a palavra que procede do Senhor. Olha o verso 31, leia comigo, amados irmãos. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo. Nem todos os que estão em Israel são israelitas. E ouvem as tuas palavras, Ezequiel. Mas olha o que diz aqui, verso 31. Mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor. Olha aí, quantas pessoas não são assim? Com a boca professam muito amor. Ah, como eu te amo, Jesus. Ah, como eu te amo. Ah, irmão, como eu te amo. Ah, pastor, como o Senhor é um homem de Deus. Com a boca professam muito amor. Mas olha o que ele vai dizer aqui. Mas o coração, Deus vê o que, irmãos? Coração. O homem vê o que? Aparência. Deus vê o que? O coração. Na primeira Páscoa do ministério de Jesus, após o milagre de Caná da Galileia, a Bíblia diz que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Eu vou seguir ao Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus não confiava neles, porque Jesus sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia o que estava na mente do ser humano. E aqui Jesus, que é Deus, está falando com Ezequiel. Olha, Ezequiel, professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Qual é o terceiro tipo de solo? Ele sai da igreja? Não. Ele fica na igreja. Ele cria raízes. Ele chega a crescer. Ele às vezes tem ministério na igreja. Ele professa muito amor na igreja. Mas os espinhos sufocam o nascimento do fruto. O coração só ambiciona lucro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Verso 32, para a gente concluir aqui em Ezequiel e voltar para Mateus. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor. Olha para isso, irmãos. Como uma pessoa pode gostar de ouvir o Evangelho, como uma pessoa ama uma peça de teatro, como uma pessoa pode amar ler livros cristãos sem ser um cristão, como uma pessoa pode, como por exemplo, uma pessoa que ama um seriado da Netflix. Tem pessoas que amam
ouvir, mas não praticam nada. Eu digo isso para mim também. Tu és para eles como quem canta canções de amor. O que Deus está dizendo aqui, olha Ezequiel, eles gostam, eles até gostam, sentar na igreja, ouvir um sermão, que tem voz e que suave, verso 32, e tange bem. O que Deus está dizendo aqui, Ezequiel, a sua voz para eles é como alguém que tem um som suave, é como alguém que toca aquele som na harmonia certa, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Vamos abrir lá de novo, em Mateus 5,17. Esse é o perigo, irmãos, de sermos cristãos que não vivem a vida reta. É o perigo da gente achar que quem veio para sofrer, quem veio aqui no mundo para sofrer, foi aquele rabino de Nazaré, que viveu há 2000 anos, ele sim foi crucificado, eu não. Ele sim sofreu, eu não posso sofrer. Ele sim carregou a cruz, eu não vou carregar. Ele já carregou a cruz por mim. Isso é uma meia-verdade perigosíssima. Quem não nega a si mesmo e toma a sua cruz, não pode seguir a Jesus. Isso vale para mim, isso vale para todos. Então aqui, irmãos, nós vemos o perigo do antinomianismo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Os 10 mandamentos foram anulados? Não, de jeito nenhum. Os 10 mandamentos, eles devem ser obedecidos. Não para sermos aceitos, mas porque nós fomos aceitos. Os mandamentos de Deus, eles são um termômetro para a nossa regeneração. Se somos regenerados, nós temos prazer na lei do Senhor. Então há uma deturpação, irmãos, na regeneração. Sendo que o grande poder da regeneração é Deus nos dar um novo coração, que não só obedece à lei, com medo da punição, mas um coração que agora tem prazer em obedecer à lei. Isso é regeneração. Eu queria convidar os irmãos a meditarem em algumas passagens comigo que comprovam isso. Que no novo nascimento, Deus não só nos faz obedecer aos mandamentos, mas Ele faz com que os mandamentos sejam a fonte do nosso prazer e da nossa alegria. Qual é a alegria de um cristão? Dá alegria para Jesus. Então aqui nós vamos abrir, em primeiro lugar, no Salmo 1. Salmo de número 1. Versículo 3. Salmo 1, verso 3. Olha o que diz a Bíblia. Salmo 1, verso 3. Antes o seu prazer. O que é prazer? É algo que você ama fazer. Aqui Jesus está mostrando onde o regenerado tem prazer. Está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então é isso que o novo nascimento faz. É isso que a graça de Deus faz. Ela não nos faz pessoas que vivem regaladamente em nome de Deus. A graça de Deus muda as nossas vontades, muda o nosso coração e nos dá justamente agora prazer em algo que não sentíamos prazer na lei de Deus, na obediência a Deus. Vamos abrir, irmãos, em Jeremias 31. Jeremias 31 é a promessa também do novo nascimento.
Jeremias 31, verso 31. Jeremias está profetizando a nova aliança com a casa de Israel. Quando viria o novo nascimento, tão profetizado pelos profetas, que se cumpre em Cristo. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que é que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? O que é a regeneração? Deus imprime na nossa mente as leis dele, e no coração ele escreve as leis dele. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora vamos abrir Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26. Outra vez, a promessa do novo nascimento. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um novo coração. O que é que Ezequiel está dizendo aqui? Eu vou regenerar vocês. Eu vou fazer de vocês novas criaturas. Eu vou dar a vocês a alegria da salvação. Eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. E porei dentro de vós Espírito novo. Essa era a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Tirarei de vós o coração de pedra. Que é um coração de pedra? É um coração morto, que não ama a lei de Deus, que não tem prazer na lei de Deus. E vos darei um coração de carne. Que é um coração de carne? É um coração regenerado. Porei dentro de vós o meu espírito. Olha o que ele diz agora. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Quando eu regenerar o meu povo vai ser um povo obediente aos mandamentos de Deus. Isso é o que o Espírito Santo faz. Ele não só nos faz obedecer à lei, mas ele faz com que a obediência à lei seja o nosso prazer. E o Espírito Santo nos entristece quando a gente não obedece à lei de Deus. Vamos abrir agora, irmãos, em 1 João 2,4. Olha o que diz 1 João 2,4. O pastor falou sobre essa passagem há poucos dias. Mas olha o que diz 1 João 2,4. 1 João é a carta que mais fala sobre certeza de salvação. E eu e você precisamos ter a certeza da nossa salvação. 1 João 2,4. Verso 2, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, ou seja, o pecado não é um estilo de vida na vida do cristão. A alminha chegou sozinho, Paulinho Júnior, glória a Deus. Então ele diz aqui, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. João está dizendo, não pequem. Se todavia, o que é todavia? É algo que não é comum. Olha, aconteceu um acidente. Quinho, você vai fazer um carreto para mim. Você vai lá em Pirajá para mim. Se todavia o carro der algum problema, que é algo que não acontece.
Não. É algo que assim que é um fato extraordinário, né? Se todavia aqui o carro der um problema, você liga pro guincho. É tão engraçado que o carro de Quinho já tem o adesivo do reboque. Você entra no carro de Quinho, a primeira coisa que você vê é o adesivo do reboque. Com a imagem de um desenho, eu digo, oh Jesus, misericórdia, Pai. E a irmã Gisele tem fé, porque ela disse que quando ela vier, quem vai pegar ela é Quinho. Eu digo, oh meu Pai, tem gente que é crente, viu? Então aqui ele disse, todavia, ou seja, aconteceu um acidente, o pneu furou, faltou óleo, faltou gasolina. Que acidente é esse? Um cristão, ele caiu, ele não vive na prática do pecado. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aqui, João vai falar de justificação, que é somente pela fé, de salvação, que é somente pela graça. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Agora ele vai dizer, como saber se você é salvo? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, tem que fazer o quê? Andar como ele andou. Os passos de Jesus, irmãos, eles são claros, eles só são difíceis de se praticar. Jesus tinha mágoa de alguém? Jesus em algum momento desobedeceu a Deus? Não. Jesus em algum momento cometeu algum pecado? Não. E para quem é que a gente tem que olhar para correr com perseverança a carreira que nos está proposta? Firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Se você tirar o olho de Jesus, você vai cair. Então aqui ele diz, aquele que diz estar nele, tem que andar como ele andou. Ainda em 1 João, irmãos, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, você vai ficar com raiva de Deus, se Deus te gerou, te regenerou. É como um filho, você vai ficar com raiva de sua mãe, se ela te gerou. Então aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. João aqui, ele está conectando nosso amor a Deus pelo amor pelos filhos de Deus. Tem gente que se identifica mais com o sofrimento do ímpio do que com o sofrimento do justo. Uma pessoa está se esforçando para viver na justiça e ela está sofrendo. E a pessoa não se compadece. Mas o ímpio, que está muitas vezes escolhendo as maldades que ele plantou, a pessoa se compadece. Por quê? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, seu amor ao próximo só é verdadeiro se antes você tiver amor a Deus e obediência a Deus. Ah, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas eu não obedeço a Deus nem amo a Deus. Mentira. Você não ama seu pai, você não ama sua mãe. Eu amo minha esposa, eu amo meu marido, mas em primeiro lugar eu não amo a Deus. Mentira. Porque o que você pode sentir pela sua esposa, pelo seu marido, é paixão. É o que Adão sentia por Eva. Mas amor é diferente. Amor é o que Cristo sente pela igreja. Então aqui ele está dizendo que você só ama o próximo se antes você amar a Deus. Porque Deus é a fonte do amor. Só Deus pode nos ensinar até o que é amor. Senão a gente confunde, a gente pensa que amor é ódio e que ódio é amor.
O conceito de amor só pode ser ensinado por aquele que o possui, que é Deus. Por exemplo, Deus vai dizer: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Olha como a palavra de Deus é loucura para o homem natural. O que a palavra de Deus está dizendo é que uma pessoa pode estar lhe dando um beijo. Isso fala de uma pessoa pode estar te tratando da forma mais cordial possível e ser seu inimigo mortal. Porque o homem vê a aparência, Deus vê o coração. E uma pessoa pode estar falando coisas duras e aquela pessoa passou a noite toda passada orando por você e chorando. Porque o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Você acha que João Batista não orou antes de pregar para Herodes? Você acha que ele estava com ódio de Herodes? De jeito nenhum. Ele queria se encontrar com Herodes onde ele está agora, no céu. João Batista está onde agora? No céu. Foi por isso que, por amor, ele pregou para Herodes. Mas Herodes não recebeu a exortação. E Herodes está onde agora? No inferno. Então perceba, irmãos, João está dizendo aqui: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Aqui o que João está dizendo é: olhe, os mandamentos de Deus para o coração regenerado não é uma pena. Ai, eu tenho que obedecer a Deus. Ai, eu tenho que obedecer aos mandamentos de Deus. Ai, que peso. Ai, que fardo. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Meu Deus, que coisa chata. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar. Não, isso não é regeneração. Não são penosos, significa é que aquilo é sua fonte de prazer. Os mandamentos de Deus são sua fonte de prazer, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós vemos aqui, irmãos, que viver uma vida reta, buscar obedecer os mandamentos de Deus, eles devem ser o alvo da nossa vida. Por isso que Jesus, quando ele vai partir para a parte prática, e ele vai ficar na parte prática até o final do sermão, agora no verso 17, ele vai trazer à tona a realidade da lei. Olhe, eu não abroguei, eu não anulei a lei, eu apenas vim cumprir a lei. Eu vim trazer vocês para a presença de Deus, para que unidos a mim, vocês obedeçam a lei. Por isso ele disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas existe um fardo, existe um jugo, de tal maneira que se você é um cristão e tem o Espírito Santo, os 10 mandamentos são para você, são para mim. Tem pessoas, irmãos, que dizem que são cristãs, mas vivem como se não tivessem lei para cumprir. Por exemplo, quando Jesus disse: pregue o evangelho a toda criatura, mandamento. Quando o Senhor Jesus Cristo disse na carta aos Hebreus, pois Ele é a palavra, não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Aqui não é um conselho? Aqui não é uma possibilidade? Olhe, se você estiver se sentindo bem, você não abandona a congregação. Se você estiver mal, fique em casa. É assim que está lá em Hebreus 10, 25. Quem já leu? Não abandonemos, é uma ordem, a nossa congregação, como é costume de alguns. Não é uma ordem do pastor Nizam, é uma ordem de Deus. Quando Deus disse: não dê pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães, não é um conselho, é um mandamento. Então o coração regenerado, perceba como ele se relaciona com a Bíblia de forma diferente. Ele vê na Bíblia aqui o seu estilo de vida. Você acha que Saulo não conhecia a Bíblia? Conhecia. Saulo já se relacionava com a Bíblia antes de ser um cristão, mas ele não entendia nada, ele não praticava nada. Por quê? Porque Saulo não via na Bíblia a sua regra de fé e prática. Ele olhava para a Bíblia e ele estava cego. Mas quando Saulo foi regenerado, as escamas dos seus olhos caíram
E ele então passou a ver na Bíblia a sua fonte de prazer. Ele passou a praticar o que está escrito na Bíblia. Então perceba aqui, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado quando nós pensamos que Jesus está nos dando conselhos e não está nos dando ordens. Quando Jesus disse, por exemplo, nos sermões escatológicos, Ele está nos dando ordens. Nós devemos nos preparar para os dias maus que viriam. Então aqui no Sermão do Monte, em Mateus 5,17, Jesus diz: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei de Deus. Eu queria convidar os irmãos para a gente concluir em Êxodo 20, para a gente ver como nós devemos, irmãos amados, obedecer a lei. A lei de Deus é a fonte do nosso prazer. Jesus disse: quem é aquele que me ama, que guarda os meus mandamentos? Mas, irmão José, Jesus resumiu os mandamentos de Deus em apenas 2. Ele não resumiu, ele não mandou a gente obedecer os 10 mandamentos. Ele disse: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Ele não disse para a gente guardar os 10 mandamentos. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não, irmãos. O que Jesus fez foi resumir. Ele fez um resumo. Que os mandamentos de Deus se resumem nesses 2. Mas se você pratica esses 2 mandamentos, você está praticando esses 10 mandamentos aqui. Você não pode amar a Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, se você tiver outro Deus diante dele no seu coração. Então perceba como os 10 mandamentos estão em vigor, estão em harmonia com o maior de todos os mandamentos. Olha aqui. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. O que foi que o Senhor Jesus quis dizer quando ele disse: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem vem após mim e não toma a sua cruz, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. Não terás outros deuses diante de mim. A ideia aqui, irmão, é uma ideia muito forte do primeiro mandamento. A ideia aqui é de um adultério. É como se você fosse casado com Deus e você trouxesse o amante para conhecer Deus. Aqui a ideia é de uma esposa que é casada com seu marido e chega para o seu marido e diz assim: oi amor, esse aqui é meu outro namorado, tudo bem? Como você acha que esse marido vai se sentir? Como você se sentiria? Ofendido. Como foi que Tiago disse em Tiago 4,4? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Vocês são amigos do mundo, vocês são inimigos de Deus. Não ameis o mundo, nem nada que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não terás outros deuses diante de mim. Tudo aquilo que tira o seu prazer em Cristo é um ídolo. Tudo aquilo que te afasta de Cristo é um ídolo. Tudo aquilo que te tira da presença de Deus, da adoração a Cristo, é um ídolo. O nosso eu é um perigoso ídolo. Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o Deus que mais concorre com Jesus? O dinheiro. Não podeis servir a 2 senhores. Então, o primeiro de todos os mandamentos é não ter outro Deus diante dele. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra.
não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. O que é que ele está falando aqui, irmãos? O que é uma imagem de escultura? É você criar um Deus na sua mente que não é o Deus verdadeiro. É um ídolo. Um Deus, por exemplo, que não manda ninguém para o inferno. É um ídolo. Um Deus que salva, mas não mata. É um ídolo. O Deus que é gente boa, mas não é santo. É um ídolo. O Deus da Bíblia é santo, santo, santo. Uma imagem de escultura aqui é qualquer coisa que é objeto de adoração na sua mente. Os católicos, por exemplo, eles têm as imagens de escultura, mas os evangélicos, eles têm imagens de Deus na mente, que são ídolos tanto quanto os ídolos católicos. Outro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Que é isso aqui, irmãos? Temor. Você vai falar o nome de Deus, você tem que ter temor, respeito, reverência a Deus. Quer tomar o nome de Deus em vão, irmãos? Colocar o nome de Deus em qualquer conversa, em qualquer piada. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha que coisa. Não tome o nome de Deus em vão. Isso é um mandamento. Salomão resumiu toda a nossa vida em duas coisas. Teme a Deus. Olha o que é que vai te empurrar para obedecer os mandamentos de Deus. O temor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Satanás quer fazer o que no meio do seu coração? Tirar o temor de Deus, como ele fez com Eva. Tirar da gente o respeito pela presença de Deus. Ele quer tirar o nosso temor. Agora ele diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Se você é cristão, você deve guardar esses mandamentos. Eu também. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós guardamos o sábado? Sim. Mas agora o nosso sábado não é um dia da semana. Nosso sábado é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Como é que nós guardamos o sábado? O que era o sábado? O sábado era um dia de descanso para o povo de Deus, para que o povo de Deus contemplasse o próprio Deus. Como Deus que descansou no 7º dia. Não que Deus estava cansado, mas que ele parou para contemplar toda a sua criação e viu Deus que era muito bom. O sábado, a palavra sábado significa descanso. Deus está dizendo através do mandamento do sábado: calma, há um descanso para o povo de Deus. E o descanso do povo de Deus é Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo disse aos fariseus: o sábado foi feito para o homem, e não o homem feito em função do sábado, porque o Filho do homem é Senhor do sábado. Jesus estava dizendo: eu estou acima do sábado, eu sou o descanso que o sábado oferece. Então não vá guardar o sábado pensando que você vai ter descanso, porque você não vai, você vai se cansar mais ainda. Agora vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Agora, irmãos, Jesus vai partir para o segundo, que ele disse que é o resumo de todos os mandamentos. Perceba que obedecer os maiores mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, está vinculado aos 10 mandamentos. Até aqui, Deus falou do nosso relacionamento com Ele.
Depois daqui, Deus vai falar do nosso relacionamento com o próximo, mostrando que, em primeiro lugar, você deve amar a Deus, é o maior de todos os mandamentos. Em segundo lugar, você deve amar ao próximo, porque Jesus não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei. E se você está andando com ele, você está andando neste caminho que ele andou, de obediência aos mandamentos. Primeiro mandamento que mostra se o nosso relacionamento com o próximo está bem: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como você tem tratado seus pais? Como você tem visto seus pais? Honrar pai e mãe não é só o tratamento, é algo que nasce no coração, é algo que nasce na presença de Deus. Você honra seu pai e sua mãe, em primeiro lugar, na presença de Deus. Você tem um respeito por eles. Uma pessoa pode obedecer o pai e a mãe e não ter nenhum amor sincero por eles. Uma pessoa pode obedecer o pai e a mãe como se estivesse cumprindo uma regra. Honrar, irmãos, é tratar com diferença. Deus disse no Salmo 50, 21: errastes pensando que eu sou teu igual. Quando nós tratamos nosso pai e nossa mãe de qualquer forma, nós estamos errando, pensando que eles são iguais a nós. Não são, não. Eles são nossos progenitores, as pessoas que Deus escolheu para nos enviar ao mundo. Então aqui ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui o que ele está dizendo é: respeite seu pai, respeite sua mãe, honre. Os fariseus, eles deturpavam esse mandamento, dizendo assim: olha, está lá em Marcos 7, a ajuda financeira que você ia dar para o seu pai e para a sua mãe, você dá aqui no templo, e você vai dizer para o seu pai e para a sua mãe, você vai justificar isso, dizendo que isso é corban, uma oferta aceitável ao Senhor. Aí seu pai e sua mãe estão lá passando necessidade, você vai falar: meu pai e minha mãe, tudo bem, eu não vou ajudar vocês financeiramente porque eu ajudei na sinagoga. Jesus disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito desse povo. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus nunca anulou esse mandamento de honrar pai e mãe. Você é salvo por Deus? Sou salvo. Como é que está tratando sua mãe? Como é que está tratando seu pai? A Bíblia diz assim: filhos, o que é uma vida cheia do Espírito Santo, obedeçam em tudo a vossos pais. Está lá em Colossenses. Mas a gente sabe que Paulo completa em Efésios dizendo: honra teu pai e tua mãe no Senhor. Porque se o pai e a mãe te colocar contra os mandamentos de Deus, você está livre para desobedecer a eles, a fim de obedecer a Deus. Somente nesse motivo. Seu pai e sua mãe diz: você não pode mais ser cristão. Aí você está apto para obedecer a Deus. Você, e para desobedecê-los, você não vai mais para essa igreja. Aí você está apto para desobedecê-los, para obedecer a Deus. Mas em qualquer outro motivo, não existe desculpa para desobedecermos pai e mãe, nem para desonrarmos. Até quando a gente vai exortar: ô irmãos, eu já peguei tanto nisso. Talvez meus pais até assistam essa pregação daqui a alguns dias. E eu já peguei tanto nisso no início da minha fé, tentando evangelizar meus pais, arrotando versículos bíblicos diante deles, pensando que eu estava evangelizando qualquer pessoa. Não é assim não. Não é assim. Você está falando com seu pai, você está falando com sua mãe. Você tem que ter toda a sabedoria do mundo. Você não pode deixar de falar a verdade, mas você tem que falar a verdade com temor, com respeito. Você não está falando com qualquer pessoa. Está falando com seu pai, sua mãe. É assustador hoje, irmãos, a forma que as pessoas tratam os pais. É assustador. Eu já vi situações que dava vontade de perguntar: vem cá, quem é o pai, quem é a mãe, quem é a filha aqui?
Porque a filha tratava a mãe como se fosse, rapaz, era cada grito. Eu disse, Jesus, essa senhora está falando de sua mãe. Que assustador, irmãos. Isso só mostra que o mundo jaz maligno. Pessoas que se dizem cristãs, mas não honram seu pai e sua mãe. Cristão você não é, não. Não matarás. Olha aqui. Se você está no correto relacionamento com Deus, você está na incumbência de não matar. Ah, graças a Deus, nunca deu um tiro em ninguém. É mesmo? Já desejou o mal para alguém? Já. Muitas vezes. Então você está no meu time. Você é um assassino. E eu também sou um assassino. Pensou mal de Bolsonaro, falou mal dele, ficou com raiva dele. Assassino. Pensei mal de Lula, miserável, roubou o povo, me enganou, disse que ia defender os pobres. Você pensou mal dele, você ficou com raiva dele? Assassino. Ah, se eu pudesse, eu jogava uma bomba em Brasília. Para Deus, essa declaração já foi um homicídio. Não precisa você pegar uma arma e matar, não. Você já matou. Para Deus. Você só não mata porque talvez você tenha medo de ser preso. Mas maldade no coração para isso, eu e você temos. Então aqui Jesus está mostrando, irmãos, nesse mandamento, que quando você é regenerado, você vê o seu próximo como o seu igual. Você quer para o seu próximo o que você quer para você. Por isso ele diz, não matarás. Qual foi o primeiro pecado? Qual foi a primeira evidência de que tudo estava errado no relacionamento com Deus de Caim? Ele matou Abel. Não adulterarás. O que é o adultério? Em primeiro lugar, é a quebra de uma aliança. O adultério, pior, é o adultério espiritual, quando você trai Deus com o mundo. Mas aqui Paulo está dizendo do relacionamento com o próximo. Uma vez que você diz sim para uma mulher, e você casou, e como brinca o nosso amado pastor Nizam, você se encalhou, que agora encalhou mesmo, você não pode mais descasar. Você está dizendo não para todas as outras mulheres do mundo. E em primeiro lugar, você está dizendo sim para Deus. Não adulterarás. Quando você casa com um homem, você está dizendo não para todos os outros homens do mundo. E Deus é tão bom, irmãos, que você não precisa cobiçar outra mulher ou outro homem que não seja o que Deus preparou para você. Porque uma das passagens que eu achei mais encantadoras está lá em Marcos 10, quando Jesus fala do casamento. Ele diz, deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. O que Jesus está dizendo é, olha, não fique aí olhando com olhar lascivo para tudo e todas, não. Porque se você olhar com olhar impuro para uma mulher, ou se você é mulher, olhar com olhar impuro para um homem, você já adulterou com ele ou com ela. Mas você tem a sua mulher. A mulher tem o seu marido. A ideia ali é, assim como Deus tirou Eva da costela de Adão, o seu cônjuge foi feito para você. É como diz o ditado, cada panela tem a sua tampa. Isso é verdade. E o adultério é o quê? O engano de Satanás. Que uma pessoa, além que não seja o seu cônjuge, vai te dar felicidade, quando na verdade ela vai destruir sua vida, destruir seus filhos, destruir seu casamento, destruir sua comunhão com Deus. O adultério é uma loucura. Olha o que o adultério fez na vida de Davi. Não, eu amo a Deus, mas o pastor Nizam disse aqui um dia, olha pastor, eu não peco assim, eu não adultero, mas na minha mente, eu adultero. Eu peco mesmo, eu sou adúltero, cobiço, passou na minha frente, eu cobiço, eu mexo. Eu sou crente, eu mexo. É mesmo, você é crente, meu irmão. Você tem esse tipo de comportamento? Tenho sim. E não venha para cá com seu legalismo, não, negócio de mandamento. A graça de Deus me salvou. É mesmo. Com essa falta de respeito com Deus, amém. Não furtarás. O que é aqui? Quem furta é o famoso mão ligeira.
Você conhece mão ligeira? Eu já conheci. Algumas vezes. Mão ligeira é aquele que você deixa alguma coisa assim, a mão dele é muito rápida. Então você piscou o olho, ele pegou o celular. Uma vez uma pessoa fez isso comigo. Algumas vezes, né? Mas furto é diferente de roubo. Eu tenho uma experiência nessas duas áreas. Já tenho doutorado. Furto é quando a pessoa pega sem violência. Está dizendo aqui, não furtarás. Sabe qual é o principal de todos os furtos? O roubo a Deus. Malaquias diz uma palavra tão dura. Ele nem diz furto, ele diz roubo. Roubarás o homem a Deus. Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Sabe o que Malaquias está dizendo? Quando você não honra a Deus com os seus bens, é como aquele ladrão que pegou o irmão José da Lapa e subtraiu o celular dele. Porque tudo quem te deu foi Deus. E você não honrou a ele com os dízimos e as ofertas? Ih, rapaz, esse José aí tá meio suave hoje, viu? Não é não, irmão, é a Bíblia. Você não honrou, então o que você fez não foi um furto, não. Foi um roubo, um assalto à mão armada com o próprio Deus. Não furtarás. Não furtarás. Irmãos, perceba, todos os mandamentos que aqui a Bíblia diz, no nosso relacionamento com o próximo, quando a gente quebra, é porque a gente não está contente com o que Deus tem para a gente. Quem é que adultera? Quem não está satisfeito com o seu cônjuge. Quem é que furta? Quem não está satisfeito com a sua condição financeira. Quem é que fala mal do próximo? Olha o próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tem pessoas que saem dizendo coisas, a gente tem que tomar muito cuidado. Pessoas que saem falando assim de outras pessoas, como se fosse assim, batendo martelo. E às vezes aquilo é um falso testemunho. A gente não é dono da verdade. Eu passei por uma experiência uma vez de um amigo meu que morava lá na rua, que eu estava na rua e toda vez que ele passava por mim e não falava. Disse, tá me perseguindo. O diabo se levantou. Não gosta mais de mim porque eu sou crente. Não quer mais conta comigo. Falei, rapaz, por que esse cara não fala mais comigo? Rapaz, eu nunca fiz nada contra ele. Aí um dia, ele passou mais próximo a mim e eu vi ele assim. Eu falei, o que foi, rapaz? Ele, não, rapaz, é porque eu sou míope. Rapaz, me perdoe. O camarada estava sem óculos, era míope. E eu pensei que ele estava com raiva de mim. Porque ele passou voltando da academia com aquele rompante e passava por mim e não falava. Eu disse, rapaz, o que foi que eu fiz com esse rapaz? Não, irmão, ele é míope. E eu fiquei, Jesus. Eu disse falso testemunho na minha mente contra o rapaz. Rapaz, eu pensei que ele estava com raiva de mim, um bocado de coisa. Isso era o quê? Um falso testemunho. Não dirás falso testemunho. Você não tem certeza? Não fale nada. O irmão João já nos ensinou, quem fala menos, peca menos. Não fale mal de ninguém. Deixa lá. Quando vier de falar da vida dos outros, você faz o quê? Deixa a vida de que ela é. Estou ocupado com o meu relacionamento com Deus. Deixa lá. Tem gente que tem prazer em dar falso testemunho contra o teu próximo. Verso 17, para a gente concluir, irmãos, os mandamentos de Deus que a gente tem que cumprir. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Quem é que cobiça a casa do próximo? Quem está insatisfeito com sua casa. Percebeu como a inveja é a fonte de vários outros pecados? O descontentamento é a fonte de vários outros pecados. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Quando é que você cobiça a casa do próximo? Quando você está insatisfeito com a sua. E perceba, irmãos, tudo aquilo que você precisa, Deus vai te dar. Deus já te deu. Aquilo que você não tem, não é porque ele era necessário, é porque você não precisa. Se você precisasse, Deus te dava. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não tem um carro, é porque um carro para você não era necessário. Você não tem um carro do ano. O que é que você dá risada? Você não tem um carro do ano. Você tem, um cavalo branco. Que você entra e vê o desenho do filme Carros.
escrito remove reboque. E o bonequinho dando risada para você, dizendo calma que eu vou chegar. Você não tem o carro do ano. Por que você não tem o carro do ano? Porque Deus é bom. Ele está te conformando a Cristo com um cavalo branco. Glória a Deus. Então se Quinho está lá no cavalo branco, aí passa o camarada numa Mercedes, e Quinho está lá com a descarga, e o camarada passa com a Mercedes, Quinho cobiça a Mercedes do rapaz? Não. Quinho ainda abre o vidro com toda dificuldade, né? Abre o vidro, dá um sinal com a mão, porque a seta quebrou. Ó, eu vou para lá, viu? Que se eu bater em seu carro, o conserto é o preço do meu. E diz assim, baixa o vidro aí, por favor. Aí o camarada da Mercedes baixa o vidro lá, todo social, e Quinho diz assim, olha, eu queria que você fosse igual a mim. Olha. É o que, rapaz? Eu tenho Cristo. Se eu morrer agora, eu vou para o céu. E você, com todo esse dinheiro, se morrer agora, vai para o inferno. Eu tenho um tesouro para te dar. E você não tem nada para me dar. Porque eu tenho o Espírito Santo. Sabe quem é o meu Pai? Criador dos céus e da terra. Sabe quem é o meu Pai? Foi quem lhe deu tudo que você tem. E eu só não tenho porque Ele está me conformando a Cristo. Mas Ele é o meu pastor e nada me falta. Por isso que o crente não pede nada para ímpio. Não tem inveja dos ímpios. É a gente que tem algo para oferecer aos ímpios. Não os ímpios que têm algo a nos oferecer. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quem é que cobiça a mulher do próximo? Quem está insatisfeito com a sua vida sentimental. Pastor Nizam falou aqui outro dia. Você está se sentindo sozinho, sozinha? Ore. Peça a Deus um companheiro, uma companheira. Ore a Deus. Se contente com o que Deus tem para você. Mas não cobice a mulher do seu próximo. Não cobice o homem do seu próximo. Deus nunca abençoa um relacionamento com o término de outro. Se uma pessoa já é casada ou já é casado, com certeza não é seu varão, sua varoa. Óbvio. Então não cobiçarás a mulher do teu próximo. Amém. A gente tem um exemplo na igreja de uma pessoa, uma profetisa, por isso que a Bíblia diz, eu não permito que a mulher ensine, que diz para um camarada casado, passando por luta no casamento, Deus me revelou que você é o meu varão. E esse camarada se separou e casou com ela. Olha que loucura. Ela diz que é crente, profetiza. De quem? De Baal. Então perceba, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tudo isso aqui, irmãos, é a consequência do descontente, do invejoso, daquele que não está satisfeito com a sua vida, daquele que está dizendo que Deus é mau. Nem o seu servo, olha que coisa, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Olha que coisa boa, irmãos, é andar nos mandamentos de Deus. Se o seu coração estiver em Deus, você estará num correto relacionamento com o próximo. Você não precisa cobiçar nada do próximo, porque Deus é o seu Pai. A grande questão é que muitas vezes a gente negligencia a nossa vida de oração. E às vezes quando a gente se depara com o próximo, a gente está com a nossa visão de Deus deturpada. De quem nós somos, de quem é o nosso Pai, das bênçãos espirituais que recebemos, do Espírito Santo que temos, da família na fé que recebemos. Tem gente que se gloria de ter uma família grande. A gente tem uma família que vai nos 4 cantos do mundo. Eu tenho irmão na Coreia. E vocês também. Nós temos irmãos no Japão. Nós temos irmãos na África. Nós temos irmãos que já estão no céu. Que coisa boa fazer parte da família de Deus. Então, uma pessoa que está insatisfeito com a sua própria vida, ele não está vivendo a vida de Cristo. Por isso que o melhor caminho para eu e você andarmos é o caminho da obediência aos mandamentos. Salomão resumiu a nossa vida: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Como é que começa a obediência aos mandamentos? Em Cristo.
É Ele que abre a porta do céu, é Ele que te leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas uma vez que você está em Cristo, você está andando nos mandamentos de Cristo. Aquele que me ama, Jesus disse, é o que guarda os meus mandamentos. Que mandamento? Não ter outro Deus diante de Cristo. Então Cristo está morando em você. E nada pode competir com Ele no seu coração, nem você mesmo. Nada pode se interpor entre você e Jesus. Nenhum ídolo pode nascer no seu coração e você adorar como uma imagem de escultura no seu relacionamento com Deus. Você precisa adorar o Deus da Bíblia, conhecendo, estudando as Escrituras, os 66 livros da Bíblia Sagrada. Então, como é que você guarda os mandamentos? Com Cristo. Por isso que, se nós de fato somos salvos, nós somos salvos para uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Quem diz que é salvo, mas não guarda os seus mandamentos, não sou eu, é João. Ele disse que é o quê? Mentiroso. E se a pessoa disser assim, não, Jesus fez tudo, a gente não faz nada. Tá certo isso, irmãos? Não. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, eu gosto de ouvir determinado pregador, porque ele prega Cristo crucificado e ele sozinho. Ah é? E cadê sua cruz? A minha não tem não. Eu vou ouvir esse pregador para me maravilhar com as grandes doutrinas do Evangelho. Mas eu não quero ir para uma cruz como Jesus, não. Eu não quero praticar, não. Eu vou para lá como eu vou para uma peça de teatro. Eu vou para lá como eu vou para um clube social. Foi como a gente leu aqui a passagem de Ezequiel. Rapaz, eu vou lá ouvir a pregação, mas não toma a cruz. O correto não é isso. Nós temos que pregar Cristo crucificado e a gente crucificado com Ele. Porque se você não foi crucificado com Cristo, você não foi justificado por Cristo. Só é salvo por Cristo quem é crucificado com Jesus Cristo. Isto é o que? Novo nascimento. Por isso que nós temos que pregar tanto sobre o novo nascimento, bater tanto na tecla do novo nascimento, fazer tantos exames, autoexames honestos. Meu Deus, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu tenho andado nos mandamentos de Deus, ou eu sou um cristão nominal, que estou à beira do maior filme, da maior cena de terror da história da humanidade. Qual é? Você se encontrar com Jesus, assim que fechar os olhos nessa terra e ouvir do próprio Senhor Jesus, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. É isso que vai acontecer com as pessoas que dizem que são salvas, mas não guardam os mandamentos de Deus. Aquele que diz estar em Cristo deve andar como Ele andou. Não para ser aceito, mas porque nós somos aceitos pela graça. A lei de Deus se torna o nosso prazer. Agradar a Deus se torna a nossa fonte de alegria. Um pastor ele deu um exemplo uma vez de um professor que vai aplicar uma prova e ele diz, olhe, vocês vão fazer a prova, mas todos vocês já estão aprovados e vão ter a mesma nota, 10. E ele disse que as pessoas que não queriam nada com o assunto fizeram o quê? Foram embora e nem fizeram a prova. Eu já estou passado, para que eu vou fazer a prova? Mas as pessoas que de fato se dedicaram, que amavam o assunto, visto que elas já estavam aprovadas, o fardo caiu, aquele fardo que vem, né? Você tem que passar. Porque uma das coisas, irmãos, que mais evitam pessoas de passarem em concursos públicos e vestibulares, você sabia que é o fator emocional? Às vezes a pessoa domina o assunto da prova, mas o fator emocional não deixa ela fazer uma boa prova. Do Enem, do concurso público, do vestibular. Mas, uma vez que o fardo caiu, o professor já disse, todo mundo vai tirar 10 na prova. A pessoa não está mais com aquele fardo, eu tenho que passar, eu tenho que fazer, o que as pessoas vão dizer, e se eu não passar? Não, todo mundo tirou 10. Aí os que não têm compromisso, todo mundo vai embora. Já estou aprovado, acabou.
mas aqueles que amam o assunto, aqueles que gostam da matéria, aqueles que são responsáveis com o estudo, mesmo sabendo que a nota deles vai ser 10, ele vai ficar lá e vai se deliciar naquela prova. E vai fazer a prova sem peso, sabendo que ele já está passado, mas ele vai se esforçar para responder todas as questões corretamente da prova. E vai terminar a prova e vai ficar perto do professor. Ô professor, como foi minha prova? Eu passei nessa matéria? Eu acertei? Eu errei? Assim é um cristão. Ele é salvo por Cristo. É Cristo quem nos salva, são os méritos de Cristo, é o sangue de Cristo que nos justifica. Mas uma vez que o sangue de Cristo te justificou, Ele vai lhe dar um amor verdadeiro por Ele. Na carta que João fala da certeza da salvação, ele diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse amor verdadeiro por Ele, mesmo sabendo que já somos filhos e que somos aceitos, vai nos fazer a prova, não para ser aprovado, mas fazer a prova para agradar a Ele, que nos aprova por misericórdia e graça. Então, o que são os 10 mandamentos? É essa prova. Se você é regenerado, não é para você ser salvo, mas é uma evidência que você já foi salvo. Então, pegue essa prova e olhe para essa prova dos 10 mandamentos, por exemplo, como uma demonstração de amor a Jesus. Por que é que eu vou guardar os 10 mandamentos? Por amor. Porque Ele me salvou, porque Ele me comprou com seu sangue. E agora Ele me dá o privilégio de obedecer a Ele, sabendo que eu vou passar a eternidade no céu, pelos mesmos méritos do ladrão da cruz, pelo sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas uma vez que eu sou salvo, eu vou viver uma vida relaxada. Uma vez que Jesus me comprou com sangue, eu vou brincar de ser crente. Eu não vou me esforçar para agradá-lo, diante de tantos benefícios que Ele me deu, sabendo que Ele me ama tanto, e o seu amor é tão forte que me constrange. Às vezes eu fico com vergonha até de vir para a igreja, de ler a Bíblia, mas o amor dele é mais forte do que eu não consigo. Como eu posso? Como foi que Policarpo disse, com 86 anos? Como eu posso negar o meu Senhor, que nesses 86 anos só fez me amar? Esse é o coração regenerado. Se você disser para ele: olhe, você está salvo, independente da vida que você viver. Se você viver a vida que você quiser viver, você vai para o céu. O verdadeiro regenerado vai dizer: mesmo assim, eu quero viver como um cristão. Porque não é por medo, não é por cumprir um ritual que eu sigo a Cristo, é por amor. E o amor é diferente. Eu vou obedecer a Ele. Eu vou viver a vida que Ele quer para mim por amor. Porque Ele me amou e porque Ele derramou em mim um amor sincero por Ele. Um amor falho, mas sincero e verdadeiro. Como Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Então, um cristão verdadeiro, irmãos, mesmo que se ele soubesse que se Deus dissesse para ele: olha, se você for agora, você está livre, está perdoado, está salvo, pode ir para o mundo agora, vá para a boate, vá para o mundo, vá curtir sua juventude. Não vou não. Mesmo se eu for salvo do mesmo jeito, porque eu não posso fazer isso com o meu Senhor. Eu não posso fazer isso com aquele que só faz me amar, me perdoar, por graça, por misericórdia. Se fosse eu, se fosse qualquer outra pessoa, já tinha me abandonado há muito tempo. Mas Ele sempre se mostra fiel. Como eu posso traí-lo? Como Judas? Então, assim é um cristão. Ainda que você diga para ele: vá para o mundo, você está salvo mesmo assim. Ele não quer, porque os desejos dele mudaram. Ele é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Já o falso cristão não. Ele pega, por exemplo, a doutrina da eleição e diz: eu sou eleito. Eita, agora eu vou pecar. Descobri esse negócio aí de que se Deus me amou, Ele vai me amar para sempre, e agora eu vivo em pecado. E outra coisa, se alguém me exortar, eu digo que foi Deus que me mandou pecar. Eu já aprendi que não existe esse negócio de livre-arbítrio. Eu já aprendi. Então pronto, não venha para cá me exortar não. Agora que eu peco mesmo, porque Deus me escolheu. Eu
sou eleito de Deus, eu vou pecar, e eu vou chegar no céu. Não vai não. Se você fosse um eleito de Deus, você estava chorando para não pecar. Se você fosse um eleito de Deus, você estava rastejando igual um maluco, com medo de pecar contra Deus. Se você fosse o eleito de Deus, você estava arrancando o seu olho, você estava cortando a sua mão, cortando o seu pé, para não pecar contra Deus. Se você fosse um eleito de Deus, você estava fazendo como José, fugindo das paixões da mocidade. Se você fosse um eleito de Deus, você estava se esforçando ao máximo para agradar a Deus. Você estava empenhando todo o seu esforço para agradar a Deus. Você não estava vivendo uma vida desleixada e relaxada e dizendo que é um eleito de Deus. Isso é impossível. Os verdadeiros eleitos de Deus são santos. Você não pode ser um eleito de Deus e viver de forma relaxada com a igreja. Quem são vocês para mim aqui hoje, irmãos? Com todas as minhas falhas, próprio Cristo. Sabia disso? Eu olho para vocês, eu vejo Jesus Cristo. Porque é como se Ele estivesse aqui. Eu não vejo no rosto de vocês só o rosto de vocês. Eu vejo o rosto de Cristo. Olha que coisa. Tive com fome, deixe de comer. Tive com sede, deixe de beber. Então como é que um regenerado, como é que o eleito de Deus vê a igreja como o lugar onde ele cuida mais do que a própria casa dele? Porque a igreja é a casa de Deus. Então hoje tem pessoas que dizem que são eleitas de Deus, mas vivem de forma relaxada. Como se elas não tivessem obrigações na presença de Deus. Não é assim não, irmãos. O relacionamento com Deus, ele tem privilégios maravilhosos, mas ele tem também obrigações. Ele tem mandamentos que devem ser cumpridos. Por isso que o novo coração, não é que ele parou de pecar, o regenerado, ele parou de gostar de pecar. O ímpio, o falso cristão, ele peca, ele sente prazer no pecado. Ele é feliz no pecado. Ele é completo no pecado. A vida dele prospera no pecado. Tudo dele dá certo no pecado. O verdadeiro cristão, se ele pecar, irmão, ele sofre. Ele sente dores. Ele sente angústia. Ele não tem prazer no pecado. Tudo na vida dele dá errado. Nada dá certo. Ele vai para um lado, a porta fecha. Ele vai para o outro, a porta fecha. Por que está acontecendo isso? Porque você é Jacó. Você não é Esaú. Deus te amou. E por isso, o que é que ele faz com quem ele ama? Ele corrige. Então, um eleito de Deus não tem prazer no pecado, não. Ele tem nojo do pecado. Ele vive lutando contra o pecado. Até quando? Até morrer. Por isso, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Todo cristão é um mártir. Sabia disso? Quem não está sendo morto fisicamente por causa de Cristo, está matando as suas paixões por amor a Cristo. Amém. Às vezes você pensa, tem cristãos do outro lado do mundo que estão sendo mártires. Se tem um cristão aqui nessa noite que foi regenerado, ele é um mártir. Ele passou o dia todo lutando contra paixões da carne que queriam levar ele para longe de Deus e ele matou. E ele sacrificou essas vontades por amor a Cristo. Todo regenerado é um mártir. A diferença é que alguns regenerados de fato vão morrer como mártir. Outros vão viver como mártir. Alguns eleitos de Deus vão morrer como mártir, como Pedro, como Paulo. Outros eleitos de Deus vão viver como mártir, mortificando a sua carne pelo poder do Espírito Santo até o seu último segundo de vida. E quando ele fechar os olhos nessa terra, ele se encontra com Cristo no céu. Mas essa ideia, irmãos, de santificação sem sofrimento, eu estou procurando até hoje. Porque comigo está doendo, viu? Comigo dói. E dói porque eu sou mau, não é porque Deus é mau, não. Deus é maravilhoso. Comigo dói porque eu sou perverso. Mas dói muito. O dia todo. Eu acordo com dor espiritual e durmo com dor espiritual e prego com dores espirituais que são muito piores do que as dores físicas. A chikungunya nem se compara com a dor espiritual que a gente sente por lutar contra desejos que a gente já queria que não estivesse mais aqui. Mas, infelizmente,
estava. Então a gente pede força a Cristo para lutar novamente. Por isso que a marca que você é um filho de Deus não é que você é perfeito, mas é que você está lutando contra o pecado e não tem prazer mais nele. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos dá nessa noite, Pai. Nos dá nessa noite, Pai, obediência aos Teus mandamentos. Me ajude, Senhor, a obedecer. Tua palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar, Senhor. Me ajude a guardar os Teus mandamentos, pois eles não são penosos. Ó Deus, nos dá prazer na Tua lei. Eu oro para que o Senhor reacenda no nosso coração o primeiro amor pela Bíblia. Ó Deus, eu te peço, Senhor, dai-nos graça e ordena o que quiseres. Nos enche de amor ao próximo, Pai, de amor por Ti. Ó Deus, nós oramos pela saúde do pastor Nizam, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar dele, restaurar o pulmão dele, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a recuperação dele, embora lenta, seja para a Tua glória, Senhor. Que cada vez mais o pastor Nizam esteja perto de Ti, Senhor. Ó Deus, eu oro para que o Senhor conceda graça a ele, Senhor, para viver como Enoque, Senhor, que andou intensamente contigo, Pai. É isso que eu desejo para todos os irmãos que estão enfermos, Senhor. Isso que eu desejo para o pequeno Dylan, para a Lani, para a César, para a irmã Osana, Senhor. Que eles andem contigo, pois a Tua presença, Senhor, supre toda a dor que alguma enfermidade possa trazer. A Tua graça nos basta, Senhor, e o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oh Jesus, nos concede nessa noite graça. Eu não peço que o Senhor tire o sofrimento, Jesus. Eu peço que o Senhor nos dê experiências contigo em meio aos sofrimentos, como o Senhor fez com Jó, que diante daquelas dores passou a contemplar a face de Deus. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos enche do Espírito Santo. Abençoa o irmão Quinho, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, que quando nós brincamos com ele, é com todo respeito, com todo o amor que nós sentimos por ele, Senhor. De nenhuma maneira nós queremos denegrir o irmão ou fazer uma brincadeira que chateie o nosso irmão, Senhor. Porque nós o amamos e nos alegramos tanto em meio a tantas decepções quando acontece uma verdadeira regeneração. Oh Deus, nos enche do Espírito Santo e nos dá vida espiritual, Senhor. Por graça, por misericórdia, nos leve em paz para